Boa noite, igreja. Que a paz, que a graça, que a misericórdia continua estendendo na vida de cada um presente. Você que está aí nos assistindo pelas redes sociais também, seja muito bem-vindo. Hoje é uma noite muito especial, porque o Senhor está aqui presente. E para nós é um motivo de podermos continuar a nossa vida de louvor, de adoração ao nosso Deus. Ontem nós tivemos ali na Igreja Batista de Cocal um momento muito propício, a noite do hino do cantor cristão. Tivemos ali presente 6 igrejas e foi maravilhoso, né? O objetivo é de procurar resgatar os hinos do cantor cristão. E hoje nós vamos dar continuidade. Hoje não vai ser aqueles louvores que a gente canta aqui todo domingo, não. Hoje nós vamos dar continuidade de cantar 4 hinos do cantor cristão. A Secretaria Masculina Pontes está aí, cada um com seu uniforme, estreando o nome. E uma coisa que me chamou a atenção foi como impactou lá ontem em Cocal, né? Tivemos um número lá de 11 presentes lá. Teve igreja que às vezes não parece só com um. Então a importância de procurar valorizar os trabalhos que são realizados aqui na região de Vila Velha, né? E estamos muito empenhados de fazer o melhor para o Senhor. Feche seus olhos. Fala com o Senhor nessa noite. Agora é tempo de você agora conversar com Deus. Porque Ele tem sido cada vez mais para conosco misericordioso. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, o que seria de nós neste mundo tão conturbado, corrompido, na qual nós estamos vivendo? Somente Ele é que pode nos proporcionar essa convicção, segurança de podermos cada vez mais, no meio do mundo tão corrompido, de procurar fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Fala com Deus nessa noite. É o seu momento de você com Deus. Senhor, mais uma vez nós queremos, ó Pai, te agradecer e te glorificar. Ó Deus, estamos aqui, Senhor, para mais um culto, de continuarmos o nosso momento de cultuar a Ti, porque na verdade o nosso culto já começa na nossa casa. E que possamos, ó Pai, a cada dia, Senhor, procurar, Senhor, fazer o melhor para Ti. Obrigado, Senhor, porque, Senhor, Tu disse, Senhor, estava conosco, Pai. A Tua graça, a Tua misericórdia, ela é a causa que nós temos conseguidos. Abençoa, ó Pai, a vida de cada adorador, aqueles, ó Pai, que estão ao alcance da nossa voz, ó Pai, através das redes sociais. Continua, Senhor, de maneira sobrenatural, Senhor, abençoando, ó Pai. E que possamos, ó Pai, oferecer o nosso melhor para Ti. Ó Deus, fique à vontade no nosso meio. Que possamos, ó Pai, estar, Senhor, totalmente, Senhor, com nossos ouvidos atentos naquilo que será ministrado, naquilo que será cantado, naquilo, Senhor, que é uma palestra, ó Pai. E que possamos, ó Pai, viver a prática do ensino da Tua palavra. Senhor, abençoa, ó Pai, tudo que irá acontecer. Nós queremos, ó Pai, repreender tudo aquilo que venha querer atrapalhar a ordem do Teu culto, para que possamos, ó Pai, estar em total reverência na Tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Abrindo nossa Bíblia no livro de 3 João, capítulo 1, versículo 2 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: Amado, oro para que você tenha boa saúde, que tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Atenção no versículo, repetindo: Amado, oro para que você tenha boa saúde, e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Nós sabemos que o homem em si, ele tem dificuldade de correr atrás de médico. Esse momento azul é um momento de procurarmos despertarmos, de procurarmos seguir as recomendações que o Senhor tem de proporcionar.
E é muito bom quando a gente está com saúde, né, de poder fazer o melhor para o Senhor. Quando a gente sai para fazer trabalho de visita aqui na igreja, aqui, a gente vê as pessoas enfermas, e muitas vezes a pessoa enferma ela tem uma vontade, um desejo de estar na igreja e não pode por causa da sua enfermidade. Então, nós sabemos de que a nossa natureza, a nossa vida aqui, nós estamos sujeitos também a também enfermidades. Eu mesmo estou cadorzinho aqui, estou incomodando já tem uns 3 meses na virilha. E às vezes me incomoda até andar. Então é um despertamento para que nós possamos, entendeu? Cuidar da nossa saúde. É o que vai ser hoje na palestra do Novembro Azul. Cuidar também da nossa alma. Porque quando a nossa alma está bem, consequentemente a nossa saúde também vai estar bem. Mas é necessário a gente entender que Deus nos colocou os médicos aqui na terra. Ele é o médico dos médicos, mas nós temos que procurar cuidar da nossa saúde. Amém? Que possamos ter essa visão. Porque cada ano, mês passado foi outubro rosa, né? Nós sabemos como tem aumentado o câncer, não só de mama, próstata, entendeu? E a gente fica triste quando a gente vê notícias de colegas nossos que estão nessa situação de enfermo. É necessário a gente cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o corpo do Espírito Santo de Deus. Amém? Pedir agora aos irmãos para que venham aqui na frente da sociedade.
Louvado seja Deus, glória a Deus. Estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e da tempestade posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém, irmãos? Amém, igreja? Nós queremos, ó Pai, te agradecer pelo dízimo, pela oferta, Senhor, que foi alçado para a manutenção da tua obra, pelos cânticos que foram ministrados aqui, Senhor. Nós queremos, ó Pai, te reverenciar, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, Pai. Que possamos, ó Pai, estar cada dia fazendo o melhor para ti. Obrigado, Pai, porque nós temos, ó Pai, a convicção, ó Pai, de que o Senhor não pagou o preço lá na cruz. O que nós temos que fazer, ó Pai, é simplesmente obedecer o teu mandamento que nos foi levado. Abençoa, ó Pai, no decorrer, Senhor, desse culto, ó Pai. E que possamos, ó Pai, estarmos, ó Pai, atentos naquilo que será ministrado. E que cada louvor, cada cântico possa chegar na tua maneira com o cheiro suave. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Paz de Deus. Nesse momento nós vamos chamar o nosso palestrante dessa noite, que nós vamos ajudar para que venha aqui em frente. Coríntios diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo, o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Claro que quando a gente não tem a visão cristã, a gente costuma dizer: não, o corpo é meu, eu faço o que eu bem quero, ninguém tem nada com isso. Eu ouço falar muito isso. Na minha época de atendimento, que eu tinha mais contato com o paciente, hoje eu não tenho mais, eu estou fora de hospital, eu não tenho mais ouvido isso. Mas eu ouvia sempre dizer: não, isso aí não
não preciso, eu não tenho necessidade, eu sou jovem. Como se o jovem também não pudesse ser caçado por uma enfermidade qualquer. Mas, como somos cristãos, nós sabemos que o corpo não é nosso. Habita o Espírito Santo de Deus. Portanto, os cuidados devem ser constantes. Eu sei que muitas vezes, até eu que estou falando, costumo vacilar em alguns momentos. Mas a gente tem que ter esse entendimento que saúde é a maior riqueza que o homem tem. Não existe mais rico na nossa vida do que saúde. E talvez a gente só entenda o quanto é valiosa a saúde quando nós chegamos no hospital. Ou quando nós passamos por um aperto. Ou quando chega para nós um diagnóstico não esperado. Ou quando chega um diagnóstico para um familiar não esperado. Talvez nesse momento a gente pense um pouquinho no valor que tem a saúde. Homens vivem 7 anos menos que a mulher. E com certeza, né? Sempre mais descuidado. Eu falo com muita à vontade para os homens. Muito mais desleixados. A mulher procura com muito mais intensidade a saúde do que o homem. E talvez em consequência disso ele viva 7 anos menos. Homens têm o menor hábito de procurar assistência de saúde. Nós só procuramos quando estamos na beira do precipício. Não é isso? Quantos homens aqui fazem o check-up anual? Obrigados pelo emprego ou por condições normais? Ótimo, parabéns. Parabéns, mas são poucos. Muitas vezes o cara faz o check-up porque o emprego, às vezes ele tem um emprego muito consciente e que é obrigado a fazer. Mas quando não é isso, é muito difícil. O homem realmente é muito desleixado com relação a isso. No Brasil, 45% de homens nunca foram urologistas. E na verdade, quando a gente fala em prevenção de câncer de próstata, esse profissional tem que ser procurado. É um especialista. Esse é um especialista. Você é atendido por um clínico geral. Não vai ter o conhecimento devido que tem um urologista. Mas 45% dos homens nunca foram urologistas. 1.130 casos novos de câncer de pênis em 2022 ocorrem por falta de higiene. E normalmente câncer de pênis é a amputação. E agora a pesquisa está falando sobre o HPV. E a gente, quando fala isso em igreja, é complicado falar, mas a gente tem que abrir o jogo. A igreja, na verdade, fala que o sexo deve ser após o casamento. Mas na igreja a gente não tem visto isso. E quando anteriormente eu dizia para a igreja, olha, o problema da vacina do HPV para os cristãos, nós estamos fora disso, porque nós não estamos nesse meio. Hoje, infelizmente, eu tenho que dizer, vacina seu filho. É cristão, vacina. HPV hoje não está relacionado somente ao câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de faringe, sexo oral. Não tem nada contra o sexo oral, mas é preciso saber com quem. HPV espalhando e produzindo câncer de faringe. Então, HPV hoje, criança, 12 anos, vacina. Mas é cristão, vacina. Preferível do que ter um problema mais sério no futuro. Eu sei que para a igreja eu não deveria estar falando isso, mas eu estou sendo bem realista. Nós estamos vivendo uma situação de desconforto, até no meio cristão. E aí, como profissional de saúde, eu não posso fazer meio termo. Eu tenho que ser sincero. 80% dos casos descobertos de câncer de próstata foram pacientes assintomáticos. Olha o perigo. Eu vou esperar um sintoma para procurar. 80% descoberto de câncer de próstata sem sintoma algum. Por uma causalidade, o cara apareceu lá e o cara suspeitou,
positivo. Não tinha sintomas. Então, quando a gente fala de próstata, infelizmente tem que falar em sintomatologia, mas eu não gosto de falar muito isso porque tem casos assintomáticos. Não espera sintoma. Chegou numa determinada idade, começa a montar os seus exames. A próstata é uma glândula que faz parte do sistema genital masculino, né? Somente o homem, nesse caso. Glândula em forma de uma ameixa. Glândula em forma de uma ameixa, mais ou menos assim, ó. E hoje eu fui na feira e fiz questão de pedir para pesar. A próstata do homem, em forma de uma ameixa, de 20 a 30 gramas. Essa aqui está com 30. Então, os mais jovens ali, eu estou vendo ali, os mais jovens, possivelmente sua próstata está desse tamanho. É claro que a idade vai chegando e não tem como segurar. Ela vai crescer. A função da próstata humana é produzir e armazenar um fluido incolor, ligeiramente alcalino, pH 7 alguma coisa, que constitui 10 a 13% do volume do líquido seminal, que juntamente com o espermatozoide constitui o sêmen. O Marcos estudou comigo, nós dissecamos cadáveres, conhecemos mais ou menos o que é isso aqui. É a máquina mais perfeita que eu já vi. O humano é a máquina mais perfeita que eu já vi. Mas é Deus, né? Algo fantástico. Mas por outro lado, muito fraco, muito fraco. Qualquer balanço é capaz de derrubar. Uma perfeição incrível, incrível. Mas qualquer balanço pode te levar não só ao hospital, mas ao óbito. E às vezes eu olho esse jovem aqui, ó, está aqui respirando profundamente, mas a gente não tem nem ideia do metabolismo perfeito que está acontecendo. Se de repente uma função dessa para de funcionar, acabou. Essa perfeição aqui é um negócio fantástico, né? Eu vou passar a frente para vocês entenderem melhor. O feminino está aqui, o masculino está aqui. Aqui está a próstata. Ela está aqui. Então, a bexiga está aqui, a urina vai passar no meio da próstata. As pessoas costumam dizer: ah, mas você não falou que é Deus? Que imperfeição! Como é que ele faz uma mulher passando no meio da próstata? Agora imagina que muitas vezes as pessoas estão sendo diagnosticadas sem sintomas. Os primeiros sintomas vão aparecer onde? Na micção. E se essa mulher não está passando no meio da próstata? Mas qual a função dela? Vocês sabem que este aqui é o escroto, onde é produzido o espermatozoide. Nós estamos, né? O mandamento de Deus é crescer e multiplicar e encher a terra. O espermatozoide sai daqui, mas aqui na próstata. Por isso que um câncer de próstata aos 60 anos, em que não existe mais condições de manter, tira a próstata sem problema. Não vai causar mais problema. Porque ela é importante para o jovem, porque o jovem vai ter condições de ter filhos. Esse espermatozoide, quando ele sai daqui, ele passa por aqui na próstata e recebe aquele líquido. Lembra que eu falei? A produção de um líquido alcalino. Por que tem que ser alcalino? Veja bem a perfeição de Deus. Quando é colocado na vagina é ácida, totalmente ácida, e graças a Deus que ela é ácida. Porque se ela não fosse, a infecção que teria nas mulheres seria intensa. O pH ácido mantém uma situação que não permite tanto processo infeccioso.
se esse espermatozoide fosse colocado aqui num local totalmente ácido e corrido. Então, quando esse espermatozoide passa aqui, passa nessa próstata, recebendo aquele líquido, que alcaliniza, e ele é capaz de passar aqui sem que o pH ácido possa matar esse espermatozoide. Veja a perfeição de Deus. Veja a perfeição de Deus. E tem gente que diz que Deus não existe. E isso é doloroso, porque parece que quanto mais o homem estuda, mais distante ele fica de Deus. Mais distante vai ficando. Mas com tantas provas que a gente vai adquirindo de conhecimento, como é que eu posso chegar a uma situação de descrença? Então os irmãos entenderam qual a função da próstata. Certo? Todos nós estamos aqui, todos nós nascemos, porque esse mecanismo funcionou. O que é o câncer? É o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum um crescimento desordenado. Crescimento. Quando nós colocamos no microscópio a célula, ela está normal, bonitinha, toda certinha. Uma célula cancerosa já é uma célula bizarra. Núcleo grande, núcleo escuro, aumentado de tamanho, o maligno mesmo. E essa célula não vai se multiplicando desordenada, ela não tem mais uma ordem, formando tumor. Então o câncer de próstata é uma doença que se desenvolve na glândula do aparelho reprodutor masculino, a próstata. Aqui mais ou menos, olha, um epitélio normal, um epitélio de hiperplasia, ou seja, a célula está aumentando, mas isso não quer significar que seja um câncer. Muitas pessoas têm uma hiperplasia aqui, uma discrasia que ainda não é considerado câncer, mas aqui sim, células já desordenadas, totalmente desordenadas, mas juntas, estão juntas ainda, ou seja, o tumor está em si, ele não espalhou. Mas chega um determinado momento que essas células começam a sair. É quando se fala em metástase. O paciente agora tem metástase. Está espalhado. É quando a célula deixou de ser em si e começou a espalhar. 1 entre 6 homens terá diagnóstico de câncer de próstata. Aquele tipo de futebol de salão que você jogou, vai acontecer. Então, 1 em cada 6 vão ter diagnóstico. 6 entre 10 homens após 65 anos apresentará a doença. É uma doença que, a partir do tempo que eu estou tendo de vida, mais propenso eu vou estar. Tratamento na fase inicial, 90% de cura. Por isso que o ideal é prevenção. Prevenção. 90% de cura, de possibilidade de cura. 90% acima. 1 entre 39 anos, entre 39 homens morrerá de câncer de próstata. É o segundo caso mais comum de câncer nos homens. É o segundo caso mais comum. Estimativas de agora, entre 2020 e 2022, 65.840 novos casos. Olha o número. Nós estamos deixando de viver como vivíamos. Eu sei que é mais fácil usar uma alimentação industrializada. Fica mais fácil. Nós mudamos toda a rotina. Hoje a mulher ela tem que trabalhar para ajudar a manter a casa. Então não tem mais aquele tempo de fazer aquela comida com verduras, com legumes, etc. Então é tudo industrializado. E esta indústria está nos levando ao caos. Não é uma alimentação saudável. Eu sei que é gostoso, né? Uma lata de sardinha, né? Mas que perigo! Que perigo! Um leite que os irmãos, eu estou falando disso, mas os irmãos tomam leite em caixa, né? Isso aqui. Isso aqui é Deus unido, porque aquele de caixa, meu Deus do céu, aquilo é o fim do mundo. É o fim do
Estimativas, segundo maior causa de morte. É a segunda maior causa de morte entre os homens. Estimativa, né? De 16 mil mortes ano, 44 mortes por dia de câncer de próstata. Olha a incidência. 44 mortes por dia só de câncer de próstata. No mundo é o quinto mais comum, é a quinta maior causa de mortalidade, estimativa de 300 mil mortes por ano. Fatores de risco: aumento da idade, não tem jeito. Estamos envelhecendo. Que bom que Deus está nos dando mais vida, né? Mas há um risco. Temos esse risco. História familiar. Quando você tem história na família, mais complicado fica. Mas já é um sinal para você, não é? Nós tínhamos um irmão na igreja, eu sou membro da igreja de Vila Velha, e tínhamos uma perda de um irmão com câncer de estômago. Mas a família dele tem vários casos. E eu lembro que no dia do culto fúnebre, ele tinha 3 filhos homens. Eu chamei os 3 filhos. E falei com eles: olha, não quero fazer terrorismo, mas vocês sabem que a família de vocês tem vários casos já. Seu pai acabou de ir embora. Cuidado com a próxima de vocês. Mas aí você avisa e sai, né? Quando nós tivemos Paulo gestão e no caso avançado. Então, mais um perdoa. Então, esse cuidado, se tem casos com história familiar, mais cuidado você deve ter. Ah, eu só tenho 40 anos, você tem um caso na família, faz o PSA, faz o toque. Eu não sei porque o homem tem tanto problema de fazer toque. Toque uma vez, cada 6 meses, gente. Não é uma vez por dia, não. Não só uma vez por dia, mas complicado, né? Acho que o problema maior do toque é você não gostar, né? Você gostar, aí fica complicado. Você faz o exame por necessidade. Acabou. É uma necessidade. Nada. Nós tivemos, eu não vou citar o caso aqui porque eu vou autorizar a questão de ética, mas nós tivemos um político aí que perdemos, e o filho dele foi claro, falou: papai de forma nenhuma faria um toque. Fez um câncer, morreu e foi embora. Simplesmente porque eu não quis fazer um toque. Raça negra. Esse ano eu passei por sufoco. Esse ano eu tive que fazer biópsia. PSA foi a 4 ou 5. Cheguei lá, e fui para o urologista, vamos fazer o toque. Sentou lá, não quis me falar nada. Eu falei: meu amigo, você tem que falar alguma coisa para mim. Você não acabou de fazer? O que é? Não, vou pedir uma biópsia. Sim, mas tem alguma coisa? Não, estou vendo o tamanho. Não está compatível com o resultado do PSA. Não tinha nada. Mas fui lá fazer. Né? E tive que fazer 6 porções. Minha esposa começou a orar pedindo saúde. Eu falei: eu não vou pedir saúde, eu vou pedir que Deus faça a vontade dele. Não tinha que ficar pedindo saúde. Quando a gente ora, tem que pedir a Deus o quê? Faça por vontade. Não é isso? Mas tudo bem, o direito do Deus de pedir saúde para mim, mas eu estou pedindo a Ele que faça a vontade dele. Mas cheguei lá e as 6 porções estavam todas negativas, células todas bonitinhas. Sinal que Deus quer alguma coisa mais de mim. Não é isso? Mas a raça negra, por que eu fiquei preocupado? Preocupação não deixa de ter. Idade. Raça negra. E raça negra é complicado para isso. E caso da família. Então eu tinha os 3 maiores agravantes. Mas não foi o que Deus escreveu ali. Causas: ter parente de primeiro grau, obesidade. Gente, eu sei que isso é complicado até falar para a mulher, né? Você fala para a mulher, ela acha que você está xingando. Mas você está falando: olha, você está saindo fora do seu peso. E você, como profissional de saúde, você tem que dizer isso. Eu sei que muitas vezes você perde até a amizade. Mas você, como profissional de saúde, você não tem um discurso. Obesidade não tem nada que
Eu vou dizer para você que isso é bom. Nada. Você me perguntar assim, obesidade, cita para mim alguma coisa boa. Nada. Mantém o seu peso. A obesidade está relacionada aí também. Estou com o primo agora. Pastor, Cassiano homicídio, mas nunca quis acertar aquela massa dele. Má alimentação, é aquilo que eu estou dizendo a vocês, a alimentação é algo que a gente tem que ter cuidado com a alimentação. E até a quantidade. Tem gente que come um prato e se escolhe atrás do prato. Gente, seu organismo tem necessidade disso? Há necessidade? O que você tem que oferecer ao seu organismo é o que você tem de necessidade. E a alimentação saudável. Por que a gente fica muito preocupado com os nossos jovens? Porque o jovem da Coca-Cola e cheeseburger, hambúrguer, e não sei mais burger. Vocês sabem a quantidade de açúcar que tem no Guaraná? Já viram a quantidade de açúcar? Já viram a quantidade de açúcar que tem na Coca-Cola? Tira isso da sua vida, irmão. Mas às vezes eu vou para a minha igreja e faço a palestra, chega à noite, está um monte de Coca-Cola e Guaraná. Esse livro não aparece. Então a incidência de diabetes está aumentando de forma intensa. O pobre do pâncreas não está aguentando mais. Você toma açúcar para dentro e o pâncreas produz a insulina e você toma mais açúcar e o pâncreas produz até a hora que ele fala, acabou. Acabou. Cuida do seu corpo. Templo do Espírito. A Coca-Cola, não dá, né? Vê se quando a hora a Coca-Cola, puxa vida, vai ficar aí. Eu sei que ela, né? Tem um churrasco, não tem? Ou você anda para a Coca-Cola assim, que coisa, hein? Mas deixa pra lá. Sabe por quê? Porque esse organismo, coitado, ele não tem como te falar. Eu vejo os caras aí fumando desesperadamente, eu fico imaginando o sufoco do pulmão, mas ele, coitado, não pode falar. É você que tem que pensar que não tem que jogar nicotina para ele. É os caras tomando bebida alcoólica o tempo todo, eu fico imaginando, coitado desse fígado, mas ele está lá, coitado, ele não pode falar. Até a hora que ele não aguenta e para, né? Quando ele para, você sente dano. Alimentos, papai, mas deixam o organismo mais suscetível à doença. Homens negros, aquilo que eu já citei para vocês, e eu faço parte desse grupo também, mas não me reclamo, tá bom? Deus me fez assim, tá bom. Eu não posso eu sair fora do programa, né? O programa que Deus fez, tá bom. Então, obesidade, experiência anterior, alcoolismo, tabagismo, sedentarismo. Não é, professor Carlos? O professor Carlos é educador físico. Ele sabe melhor do que eu o quanto o organismo necessita de atividade física. Mas a preguiça é melhor. Não é? Mas todos nós precisamos de atividade física. Isso é uma exigência do organismo. Os irmãos não têm ideia quantas enfermidades poderiam ser esquecidas se nós tivéssemos atividade física. Eu sempre falo, pastor, quando eu vou numa igreja que fala, pastor, não tem uma área aí para você montar um local de atividade física para a igreja? E se tem, monta, porque isso é muito bom. Tive uma igreja na Ponta da Fruta que tinha uma área enorme. Falei, pastor, reserva essa área, marca um dia da semana, 2 dias, arruma alguém. E aí, para minha felicidade, uns 3 meses depois, me chamam no telefone, no áudio mesmo, estava ele lá com o professor, falou, olha, eu segui só, estou trazendo ele aqui, vai fazer 2 vezes por semana com os irmãos aqui atividade física. Que bom. Vai ter uma igreja mais saudável.
alimentação, mais uma vez, como eu falei. E aqui vocês têm uma próstata normal. Próstata tamanho normal. Aqui, ó. Mas aqui ela já está aumentada. Então aquela próstata desse tamanho, algumas vezes ela faz isso. Olha o tamanho. A uretra ali dentro está totalmente apertada, por isso que o homem tem dificuldade de urinar. Ele começa a urinar aos quilos. É isso? É um dos sintomas, mas não é o que eu quero dizer que seja câncer. Pode ser uma hiperplasia benigna. No meu caso, aumentou de tamanho, aumentou 30, né? A minha próxima é 50. Mas graças a Deus, não é hiperplasia benigna. São dois tipos de hiperplasia: a maligna, que é o câncer, e a benigna, que não é normal, mas não é câncer. Então aqui ela está com tamanho maior, certo? Já comprimindo totalmente a uretra, totalmente comprimido. O homem vai, mas não consegue mais urinar da forma normal como ele urinou. Então, sintomas, eu sou obrigado a falar sobre isso, porque toda a literatura fala, mas eu gostaria que os irmãos não levassem em consideração isso. Alguém pode ter um câncer de próstata sem sintomas. Jato de urina reduzido, dificuldade de iniciar, necessidade frequente de urinar, mas isso também não quer dizer que seja aquela necessidade frequente, muitas vezes é diabetes. Sensação de não esvaziamento da bexiga, né? Vai lá, urina, mas ele tem a sensação que a bexiga continua com ele, e na verdade continua. Dificuldade de urinar, dor, queimação, necessidade de fazer força para manter o jato, problemas de manter a ereção, mas isso não quer dizer que seja problema de próstata, muitas vezes é a disfunção erétil. Sensação de dor na parte de baixo, nas costas. Sangue na urina. Como chegou sangue na urina? Se não for uma hemorragia, é um caso bem avançado, muito avançado. Né? Quando eu estava ainda no hospital do Ferroviário, uma funcionária me telefonou no sábado: não, meu pai está urinando sangue. Eu falei: leva a urina que eu estou chegando no hospital. Cheguei lá. Quando cheguei lá, realmente, muito sangue não. E o que era? Era do caso de câncer já bem avançado, que não hoje. Ejaculação dolorosa, que nem sempre também é uma situação dessa, por isso que esses sintomas estão misturados. Emagrecimento ou perda de peso. Quando chegou a emagrecer, está bem avançado. Nós pegamos um caso de um colega, um irmão nosso de igreja, que a calça começou a cair, eu não sei por que ele não procurava. Né? Tinha tempo que eu não via, porque ele deixou a igreja, fez uma outra igreja, e terminamos perdendo o irmão. Mas ele já estava com perda de peso, então quando chega um sintoma desse, está muito avançado. Normalmente. O que nós precisamos fazer? Dosagem de PSA. Dosagem de PSA. PSA é um exame de sangue. E eu aconselho, tem 35 anos, 40 anos, mas tem casos de câncer na família, faça o PSA. Comece a verificar o PSA. Como é que está a variação? PSA é uma proteína que é produzida na próstata. Normalmente, quando ela começa a aumentar, é porque está havendo o tamanho do aumento da próstata. Claro que a pessoa pode ter um PSA aumentado e ser uma hiperplasia benigna. Como pode ter um PSA normal e ter um caso de câncer? Por isso que essa questão de diagnóstico você tem que estar com o urologista e checando outras situações, não somente o PSA. Toque retal. Toque retal. Dependendo da região, aí eu vou mostrar depois para vocês que tem um toque retal que não é legal. Por isso que eu sempre digo, olha, nós vivemos pelas misericórdias de Deus. Porque nada que o homem faz é perfeito. Claro que a ciência se multiplica.
Claro que muita coisa de boa na ciência normal, mas ela não tem tudo nas mãos. Na mão só Deus. Exame de imagem, ultrassonografia da próstata, transretal ou abdominal. Depois eu vou mostrar isso aqui a vocês. E a biópsia. Este é o exame mais conclusivo. Biópsia é o exame mais conclusivo. Esse é capaz de afirmar. Toque, PSA, tudo é variável. Temos que fazer. Mas não são conclusivos. Os valores, né? Até 50 anos, 2,5. 50 a 60, 3,5. Por que eu tive que fazer agora? O meu deu 4,5. PSA, 4,5. Acima de 70 anos, é possível ter uma dosagem de PSA em torno de 6,5. Mas são exames que são necessários outros para complementar, principalmente com idade mais avançada. Aqui é o toque, usando o toque. Então repara bem, ele faz o toque aqui para perceber se existe alguma dureza, porque a próstata em si é um tecido que não tem muita dureza, mas quando tem presença de nódulo ele fica mais endurecido. E aí surge a dúvida do urologista. Então vocês viram esse caso aqui. Vamos olhar esse outro caso aqui. Olha onde é que está o tumor. Ele vai conseguir avançar aqui? Então, o tumor está na anterior ou na posterior? Quando está na anterior é muito mais fácil. Mas quando está no posterior, há uma complicação. Por isso que um toque, muitas vezes há necessidade de uma ressonância. Ou talvez uma necessidade, é porque as pessoas não gostam da biópsia porque é muito agressivo, né? É invasivo, muito agressivo. Então só se pede biópsia no último caso. Mas, se tem dúvida, deve pedir. Aqui é a ultrassom, é abdominal. Essa não tem muita vantagem, é só olhar o tamanho. Só pode dizer, o tamanho está aumentado. Mas a ultrassom abdominal, ela tem pouco valor. Essa outra tem mais valor. Essa é a transretal. Então, através do ânus é colocado o aparelho, então essa está mais próxima. Essa tem um valor maior. Aqui o caso da biópsia, é uma sonda que é colocada aqui, ó, com agulha, e essa agulha vem retirar os pedaços da próstata. Normalmente, quando o urologista tem alguma dúvida, ele faz a biópsia junto com a ressonância. Porque com a ressonância ele tem a imagem da onde ele pode estar retirando as porções. Por exemplo, aqui foi pedido agora, foi pedido 6 porções. Eu imagino que o urologista estava com muita dúvida. Pediu 6 porções. Com a ressonância, ele pode clarear mais aqui e a agulha aqui retirar os pontos que ele julga necessário. Porque o câncer ele pode estar localizado em qualquer parte da próstata. Não tem um local de predisposição. Qualquer local o tumor pode. Né? Toda a próstata aqui é um conjunto de células. Se a célula dessa parte anterior começa a se multiplicar errado, o tumor vai ficar aqui. Não tem jeito. Então não tem localização. Então é preciso que essa agulha retire as porções que normalmente causam suspeitas. Porque o diagnóstico vai em cima de quê?
Quem é microscopista, que ele joga o microscópio e vai para o coração. A gente tem falha também. Eu possivelmente não ter falhado. Não porque você quer, né? E às vezes até o material que vem para você é mal polido. Eu tive muitos problemas quando eu estava no exercício da profissão, né? Porque câncer de colo de útero são 3 porções que se deve pegar. E muitas vezes quem colhe o material não colhe o material na forma que teria que colher, né? Se eu voltar aqui, por exemplo, câncer de colo, eu sou obrigado a ter uma coleta aqui na parede vaginal. Eu tenho que ter uma coleta no colo e eu tenho que ter uma coleta internamente. Qualquer dessas 3 porções pode originar um câncer. Agora, são 3 porções. Às vezes você recebe a lâmina e você percebe que a lâmina está mal feita. O seu dever como profissional é voltar para o lâmina. Ah, mas o paciente vai achar ruim. Ah, mas o médico vai achar ruim. Sim, mas porque eu tenho medo do paciente não gostar do que eu estou pedindo, ou do médico não gostar e voltar para o diagnóstico errado? Por isso que muitos diagnósticos saem de forma errada. Ah, por que você está falando isso? Eu vi casos. Eu trabalhei 25 anos no Hospital São Leandro. Normalmente você passa para ver paciente e tal, e o paciente no posto de enfermagem tinha uma técnica de enfermagem chorando. Eu falei, mas por que essa moça está chorando? Quando eu voltei, eu perguntei a ela, o que está vendo? Porque ela tinha perdido o marido dela, e quando eu desci essa questão da perda do marido, ela falou comigo, não, eu estou com câncer. Você está com câncer? Como assim? Câncer de colo de útero. Eu falei, mas você é técnica de enfermagem, você fazia o seu preventivo. Eu fazia todo ano. Todo ano? Todo ano você fazia? Eu fazia. Eu falei, você traz o laudo amanhã para mim? Trouxe o laudo, câncer in situ. Ah, mas ela fez no ano passado. Câncer de colo aparece um ano? Não. Alguém errou no laudo. Não tem jeito. Fez agora, apareceu agora, um câncer in situ. Não tem como. Então, muitas vezes o material não é bem comido. Então, a gente corre todos esses riscos. Por isso, quando você vai ao médico, procura saber quem é que vai te atender. Ora a Deus por ele. Tudo você tem que orar, principalmente em saúde. Principalmente o profissional que vai te atender, porque existem todos esses casos de erro. Aqui os estágios de câncer, né? Que é o primeiro estágio, corresponde a um tumor percebido pelo toque retal. Somente algumas células são cancerosas, somente algumas células. Que bom. Que bom que eu diga que eu disse é pior, né? É melhor não ter. Mas você tem que ter poucas células. No segundo estágio, corresponde um câncer palpável ao toque retal, presença de massa dura. Olha, no toque retal, o neurologista que ele percebe massa dura. Pois quando ele falou lá, você não vai assim, eu falei, e aí, o que você viu nisso? Você tem que falar para mim, cara, não adianta você fazer ele ficar calado, né? Porque tem hora que você tem que questionar o médico. Eu vejo muito paciente que tem medo de questionar o médico, ou tem medo de questionar o profissional. É um direito seu de questionar. E você precisa aprender a questionar. Eu fui num determinado médico e o PSA não estava muito alto, e ele falou, vamos fazer um toque, vamos sim, fez o toque, sentou lá, não falou nada. Eu falei, mas fala alguma coisa. Eu vou dar tudo normal. Você não vai pedir mais exame, não? Eu acho que você não vai pedir porque você está com medo? Fala para mim que eu sou da saúde também. Trabalhei para a Unimed. E sei o quanto a Unimed é complicada. Porque muitas vezes você trabalha para ela e ela não quer que você peça muito exame para parar da caixa. Eu falei, abre o jogo para mim. Você vai com medo por quê? Porque o plano vai pedir exame. Então, deveria ter pedido lá. Então, irmãos, tem hora que você tem que questionar. É um direito seu.
Questionar profissional é um direito seu. Por isso que quando eu exerci profissão, nunca tive problema quando o paciente me questionou. Quer questionar, vamos sentar, vamos conversar, é um direito seu. É um direito que te assiste. Quando nós fazemos um juramento, nós juramos o quê? Defender a saúde. E por falar nisso, Marcos, 50 anos de formado, vamos fazer agora, né? Graças a Deus, né? E estamos vivos, né? Tem alguém da família Caramuru aqui? Caramuru é um colega que nós tínhamos aqui. Tem alguém da família Caramuru? Caramuru foi um colega de nosso turno, infelizmente não vai completar os 50 anos, porque não está mais entre nós. Mas ela está aqui. Isso. Terceiro estágio corresponde a um câncer que estende para fora da próstata. Ó, aí já está fora da próstata. O quarto corresponde a um câncer que invadiu órgãos, bexiga, reto. E aí, só o nome de Deus. Só lá. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Temos que ter cuidado com o nosso corpo, mas sabendo que a misericórdia de Deus, essa é que é a força maior que nós temos. Vai ser atendido por um médico? Antes de sair, olha no meio. Peça a Deus toda a orientação do que vai acontecer. Sem Deus na vida é difícil, gente. Sem Deus na vida é muito difícil. Preserve a vida é um presente de Deus. E muito obrigado pela atenção de vocês. Fui muito abençoado. Muito abençoado nessa noite. Espero que os irmãos também tenham sido abençoados. Seja convosco, meus irmãos. Deus abençoe. Essa palestra abençoou a sua vida? Você vai lá fazer exame de toque? Por favor, vá lá, viu? Faça seu exame. Amados irmãos, esta foi uma programação especial que nós fizemos esse mês de aniversário da igreja. Estamos completando 26 anos. Estamos finalizando a nossa festividade. E fechamos com chave de ouro, né? Com essa palestra abençoada, que veio trazer muito esclarecimento, né? À luz da medicina e também da palavra de Deus. Então foi um culto maravilhoso. Preste atenção. Estamos finalizando nossa festa. E toda festa de aniversário tem que ter ouro. Ouro, tem que ter parabéns.
Então nós vamos fechar com chave de ouro, cantando parabéns a você nessa data querida. Mas eu queria fazer um pedido. Peraí, pessoal, queria fazer um pedido. Todo mundo que veio nos visitar, Daniel, a aluna de Daniel, sua esposa, a irmã Sueli e todos os nossos visitantes que veio, né, em prol da palestra, foram muito abençoados. Eu convido vocês agora a voltar no próximo domingo para ouvir o Evangelho de Jesus. O Evangelho mesmo. Então volta domingo. Hoje foi uma programação diferente, né, uma situação para nos abençoar, e também foi um culto, tá? A gente não ficou aqui perdendo tempo não, foi abençoador. Vai estar no YouTube amanhã, você vai receber. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Vamos ficar de pé. E não tem refrigerante, tá bom? O irmão vai ver ali, é um suco de segunda refrigerante, tá? Vai! 1, 2, 3. Feliz aniversário, igreja! A igreja é esse prédio aqui ou é vocês? Então tem parabéns aí para a igreja que está do seu lado, parabéns, igreja. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Deu aí parabéns à igreja? Deu? Quem já recebeu a primeira parcela do 10º? Já, Eliana? Já? Recebeu a sua? Não? Quando vocês receberem o dinheiro esse mês, olha aqui para minha mão. Olha aqui, ó. Compra um chocotone ou um panetone da Cristolândia para abençoar o projeto de missões. Tá bom? Quanto é? R$25. Como é isso? Uma delícia, e a gente ainda abençoa. Agora nós vamos nos despedir comendo bolo ali. Como é que vai ser a distribuição? À medida que os irmãos forem saindo ali, ó, os irmãos vão receber o seu pedaço. Salve o seu irmão. Deus abençoe em Cristo Jesus. Vai lá, tchau.